Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo a gente vai entender o que é falsidade. Foi uma sugestão enviada pela nossa Adriana, tá? Para entender o que é falsidade e como a gente pode lidar com ela da melhor forma possível, a gente precisa entender muitos entendimentos, para variar, muito conhecimento. O que é falsidade? Ela tem origem em duas situações. Primeiro, quando a gente olha para uma situação ou uma pessoa e a gente faz esse rótulo de falsidade, ou uma situação falsa, ou uma pessoa que é falsa, nós usamos o que para determinar isso? As nossas experiências anteriores, nossos padrões éticos, morais, e tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida para determinar, isso é um processamento lógico da nossa mente, e a gente determina se aquilo é verdadeiro ou falso. Não tem mais ou menos na nossa vida. Ou a gente acredita naquilo, ou a gente não acredita. Se há imparcialidade, né, a gente ainda não consolidou dentro do nosso entendimento e a gente ainda não tem uma posição definida. Então a gente possivelmente nessa situação não vai rotular a situação ou o fato que se apresenta ou a pessoa como falsa, tá? Então, para a gente rotular alguma coisa, a gente precisa estar certo que aquilo ali para nós é falso. Então, ela advém de uma situação ou de uma pessoa que não está de acordo com os nossos conceitos, tá? Num segundo olhar, o que é essa falsidade? Vamos pegar aqui pela pessoa, né? O que é essa pessoa falsa dentro desse rótulo, dessa nossa verdade, ela significa? Para ela, às vezes, isso eu não estou justificando, só estou colocando isso como forma de conhecimento, essa pessoa que se apresenta no nosso olhar como sendo falsa, muitas vezes para ela não é falsa, ela não está sendo falsa, né? Na maioria das vezes, eu não estou falando que todo mundo é assim, mas na maioria das vezes esse entendimento não é verdadeiro para ela. Por quê? Ela pode estar tentando ser agradável com você, ela pode estar tentando não gerar conflitos. Por exemplo, vem uma pessoa na sua casa e você oferece dobradinha para ela e ela odeia dobradinha. Então ela vai aceitar, vai comer um pouquinho, vai dar uma desculpa esfarrapada, uma desculpinha ali, e você vai rotular ela como sendo falsa? Ah, mas na minha casa ela comeu, como é que aqui ela não come? Então ela foi falsa? Então, não foi, ela foi educada. Ou ela não quis constranger você. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. E eu estava numa questão muito delicada, numa questão familiar muito delicada, entre eu tomar um posicionamento e romper com aquela situação dentro da família, e isso ia me colocar numa situação vulnerável perante as pessoas. Eu não vou nem dizer que é vulnerável, mas eu ia ficar ali pisando em ovos, porque não era uma família de primeiro grau, entendeu? Não era uma coisa assim, diretamente eu vou arrumar um problema com a minha irmã ou com o meu irmão, né? Não eram problemas assim que a gente vai lá, bate boca, discute e depois se beija e abraça. Era a questão com um agregado da família, né? Que era um parente um pouco mais distante. Então, se eu tomasse uma posição e explanasse tudo aquilo que eu gostaria de falar e fazer e orientar, eu criaria uma situação de desconforto muito grande. Então, eu preferi me calar nessa situação até que a pessoa envolvida viesse me perguntar alguma coisa, porque é isso que nós temos que fazer. Quando a situação não te atinge diretamente,
Você precisa esperar que a pessoa te peça uma opinião. Você não pode ir lá e meter o dedo no relacionamento do outro, tá? Então, foi isso que eu fiz. Para eu não me envolver, eu me calei. Só que essas duas pessoas estavam frequentando a minha casa com uma certa assiduidade. E olha que situação que eu fiquei. Eu não concordava com aquilo que estava acontecendo, com a dinâmica da situação, e essas pessoas estavam frequentando a minha casa numa frequência um pouco maior do que o habitual. E aí, fazer o quê? Uma pessoa de fora da família que acompanhou, observou toda essa dinâmica e falou assim: finge que nada aconteceu, trate bem. Só que isso, na visão dela, não era ser falsa, só que na minha era, entendeu? Ser educada nessa situação seria uma falsidade dentro do meu conceito. Olha que delicado. Então, a falsidade, ela é muito sutil. Ela permeia, às vezes, numa questão de educação, de uma questão de polidez. E você pode mergulhar numa situação que você se cala para não gerar conflito, e aí você acaba se sentindo mal com você mesma e às vezes até por terceiros rotulada como falsa. Porque como é que ela não está de acordo com aquela situação, se ela recebe, se ela trata bem, se ela convive com aquela situação. Então a falsidade é uma questão muito delicada, e para a gente aprofundar um pouco mais, precisa de mais detalhes para a gente ir certeiro, bem ao ponto correto, para não causar distorções no entendimento, tá? Então a gente precisa ter muito claro isso. Às vezes a pessoa não está sendo falsa, ela está sendo educada porque aquilo é a única coisa que ela pode fazer no momento. E do outro lado, ela está sendo falsa perante o nosso olhar, porque na verdade dela ela não está. Como lidar com tudo isso, né? Você precisa ter muito discernimento para separar o que é educação e o que é entendimento dela, qual é a verdade dela, porque às vezes ela está agindo de uma forma que para ela aquilo não teve nenhum problema mesmo. Ela colocou uma pedra por cima, virou a página e tudo bem. Por exemplo, isso eu já vi em alguns casos que eu atendi também, a pessoa desfez um relacionamento e continua muito próxima da família da outra parte. E ela está sendo falsa com a situação que acarretou a separação? Às vezes não. Ela está sendo falsa com o atual companheiro, a atual namorada dela? Depende do ponto de vista. O quanto essa namorada atual vai compreender que o namorado dela hoje gosta e tem o ex-cunhado como um baita de um amigo, que jogam futebol, que vão juntos ao bar, ao barzinho, cruzam toda hora, vão à balada, todo mundo junto e misturado. Será que essa namorada atual vai compreender a não verdade de dizer quem é aquele baita amigo do que o namorado dela tem? Ou ela vai rotular esse namorado atual como uma pessoa falsa que escondeu a verdade dela?
Entendeu qual é o limite sutil entre a falsidade e a verdade do outro? Às vezes, não contar alguma coisa não quer dizer que você é falso. E esse não contar pode ter uma justificativa nobre, ou seja, né, não causar uma intriga maior. Esse caso da namorada com o namorado que tem amizade com o ex-cunhado, ele é muito superficial, ele é muito raso, mas existem dinâmicas que isso é bem mais profundo, né? E a gente não está aqui para discutir a profundidade de cada situação, mas sim para entender o limite sutil entre falsidade e polidez, tá? Então, para isso, Dri, se você quiser que eu aprofunde um pouquinho mais, me dê mais detalhes, mesmo que seja no particular, tá? Me dê mais detalhes sobre qual é a dinâmica que você olha a situação que você rotula como falsa, tá? Se é uma situação, se é uma pessoa, aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais na dinâmica da relação dessa pessoa com você ou com os envolvidos de uma forma geral, e aí a gente vai poder ter um olhar um pouquinho mais claro. Mas de uma maneira geral, nunca rotulem alguém como sendo falso ou uma situação sendo falsa sem observar a dinâmica por trás daquilo tudo, dessa história. Lembra lá que eu sempre falo? Não julgarás, porque a sua verdade é diferente da verdade do outro, né? A verdade do outro nem sempre é a correta para você e vice-versa. Da mesma forma que você julga, você pode ser julgado por coisas que para você não fazem o menor sentido, aquele rótulo, né? Então não faça ao outro o que não queres que façam a ti. Tudo bem? Então tá, eu vou aguardar mais informações da Adriana para a gente poder se aprofundar mais. Mas a falsidade é isso. Na maioria das vezes é uma forma que a pessoa tem de não criar conflito e também é uma forma dela expressar a verdade dela de forma não muito correta de acordo com a sua visão. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.